Programa Livro é Vida, o contato 24815336, livroleituratb@gmail.com. Esse é o contato do programa Livro é Vida, e hoje o programa Livro é Vida vai falar de um assunto muito especial. Vai falar de uma das maiores mentes tobiáticas, Luiz Antônio Barreto. Esse é o grande Luiz Antônio Barreto. E os seus amigos tobiáticos em Portugal. Luiz Antônio foi um grande tobiático. Luiz Antônio Barreto nasceu em Lagarto em 1940 e morreu no dia 17 de 4 de 2012 em Aracaju, a terra que ele tanto amou e tanto fez e tanto divulgou. Ali em Aracaju, Sergipe, o seu pequeno estado, Tobias Barreto foi muito divulgado por Luiz Antônio Barreto. E aqui está a praça Tobias Barreto em Aracaju, que deve ter um busto nesta praça em homenagem a Luiz Antônio Barreto. Aí está a praça já com o busto. Imagine se a prefeitura e o Estado juntos fizerem um decreto para que a praça Tobias Barreto receba um busto em homenagem ao Luiz Antônio Barreto. Luiz Antônio foi um grande divulgador tobiático, o Papa do Tobiatismo. Luiz Antônio é, para nós tobiáticos, o maior divulgador e o Papa do Tobiatismo. Por isso o Homem Livro hoje o Homem Livro é homenagem a Luiz Antônio, que nos deixou no dia 17 de 4 de 2012. O Homem Livro está homenageando Luiz Antônio Barreto, vestido de Aracaju. Aracaju, a terra que tanto Luiz Antônio amou e divulgou. Aí está o Homem Livro vestido de Aracaju. E aqui está o livro que Luiz Antônio fez sobre Tobias Barreto. Aliás, é uma das maiores obras feitas sobre Tobias Barreto. Luiz Antônio nos mostra nesse livro toda a vida biográfica e fotográfica de Tobias Barreto. Aqui está a primeira foto de Tobias Barreto. Aqui está a segunda, a terceira, a quarta do período alemão em escada. Aqui está uma biografia em alemão gótico, falando sobre Tobias Barreto. Aqui está o livro de Luiz Antônio Barreto. E aqui está o primeiro jornal feito nas Américas, este jornal aqui, o jornal em alemão de 1875. E a biografia de Tobias Barreto em alemão, que ficou no Magazine de Berlim por mais de 2 anos. E aqui nós temos o estado de Sergipe. A prefeitura deve fazer um decreto para colocar na praça Tobias Barreto o busto do diamante Luiz Antônio Barreto. A única homenagem justa para a memória de Luiz Antônio Barreto. E o Estado deve fazer também uma medalha de honra ao mérito tobiático Luiz Antônio Barreto. O busto deve ir para a praça. A medalha deve ser dada aos grandes tobiáticos e em homenagem a Luiz Antônio e a obra de Tobias. Nenhum sergipano foi tão dinâmico. Nós tivemos Silvio Romero aqui no Império, no final do século XIX, divulgando a obra de Tobias. Nós tivemos Luiz dos Passos, Manuel dos Passos de Oliveira Teles, que fez a primeira grande obra de Tobias, a reedição em 1926, do Dr. Grato Cardoso, que era presidente do Estado de Sergipe. Esse também deveria ter um busto lá na Praça Tobias Barreto, o Manuel dos Passos de Oliveira Teles. Isso não custa quase nada para o Estado nem para a Prefeitura. Não adianta colocar nome de Luiz Antônio em colégio. Tudo bem, é válido, mas não é uma homenagem à altura do grande tobiático que foi Luiz Antônio, que preparou a grande obra sobre a obra de Tobias. Claro, com a colaboração do Dr. Paulo Mercadante, Dr. Antônio Paim, Dr. Jackson da Silva Lima. Eles fizeram, na direção de Luiz Antônio, a maior obra já feita sobre Tobias. Juntaram toda a obra de Tobias que foi lançada pela Record. Luiz Antônio nos deixou, mas a sua obra permanecerá eternamente no seu livro e nos seus livros. Este foi o livro que ele fez em homenagem a Luiz Antônio. O Estado, a Prefeitura deve fazer o busto, colocar na praça Tobias Barreto em Aracaju,
com o busto de Manuel dos Pais de Oliveira Teles, os dois grandes e geniais divulgadores de Tobias. Luiz Antônio não morreu. Ele é o Papa do Tobiatismo, uma estrela que brilha e sempre brilhará. E o programa Livro é Vida, mostrando mais uma curiosidade, falando sobre a memória de Luiz Antônio Barreto, sergipano de Lagarto, que faleceu ou nos deixou no dia 17 de 4 de 2012 em Aracaju. Foi uma grande perda para nós tobiáticos. O seu livro, falando sobre Tobias, é uma das maiores peças. Aliás, ele consegue resgatar toda a história fotográfica de Tobias Barreto. E aqui num grande colóquio em Portugal, ao lado de Miguel Reale, Dr. Paulo Mercadante, Dr. Antônio Paim e muitos outros, Dr. Brás Teixeira, de Portugal. Enfim, no primeiro colóquio sobre Tobias Barreto, o segundo colóquio de 1992 sobre Tobias Barreto. Luiz Antônio não nos deixou. Ele está separado de nós por algum tempo. Não sabemos quanto tempo, mas Luiz Antônio nunca morrerá, porque é uma águia, e uma águia voará sem parar. Aonde ele está divulgando a memória do nosso querido Tobias, e está com o nosso querido Tobias. O busto de Luiz Antônio deve ir para a praça. É a única homenagem digna que esse estado de Sergipe, o meu pequeno Sergipe, pode fazer à memória de um diamante que nunca se deixou arranhar por nada neste mundo. O alvo de Luiz Antônio era divulgar Tobias Barreto 24 horas. Isso ele fez como nenhum outro. Tivemos Silvio, tivemos Manuel dos Pais de Oliveira Teles, tivemos o nosso grande querido que nos deixou há algum tempo, Aderbal Barbosa, mas Luiz Antônio era o nosso Papa do Tobiatismo. E o programa Livro é Vida está falando sobre a memória deste grande brasileiro, deste grande sergipano, Luiz Antônio Barreto. Que a paz seja convosco e que a sua obra nunca caia no esquecimento, porque nós estaremos sempre falando e divulgando. Viva Luiz Antônio e a sua memória, e viva o grande Tobias. Programa Livro é Vida voltará com mais sua curiosidade sobre livros e homens de letra. Hoje, Luiz Antônio Barreto, a águia do Tobiatismo, o Papa do Tobiatismo, a estrela que nunca deixará de brilhar, com a sua grande obra sobre Tobias e sobre Sergipe. Valeu, Luiz Antônio, por tudo que fizeste sobre a memória do nosso querido Tobias. Programa Livre a Vida voltará. E o contato é 021-2481-5336, livroleitura@gmail.com. Não se esqueça, livro é vida. E a vida é uma leitura, leia lutar. Foi isso que Tobias fez e que Luiz Antônio fez tão bem. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.